Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, comunidade caxiense que nos acompanha, aqueles que nos assistem também ao vivo e assistirão posteriormente essa transmissão. Hoje o motivo de eu vir à tribuna, presidente, nobres pares, é falar de um assunto que está em voga neste mês de maio, conhecido como o Maio Laranja. Alguns dos colegas aqui eu já percebi que participaram já de atividades que envolvem essa temática, outros também, salvo o melhor juízo, já trouxeram esse assunto aqui, ainda que em um pequeno momento, para expor, e hoje dediquei o grande expediente dessa oportunidade para falar justamente sobre a proteção de crianças, para nós resguardarmos elas com relação ao seu futuro. Basicamente, o Maio Laranja é uma campanha de combate à exploração e o abuso sexual infantil que acontece no nosso país, e o dia específico, o ponto alto deste mês de maio, onde se lembra, onde se traz à memória essa conscientização, no dia 18 de maio. Portanto, daqui a alguns dias nós vamos falar de maneira mais enfática disso, também como sociedade. E alguns números aqui apenas a título de conhecimento, para que nós tenhamos dimensão da grandeza, noção da grandeza, da dimensão que é esse problema no nosso país. A cada hora nós temos 3 crianças que são abusadas no Brasil. Pensem bem, a cada hora 3 crianças passam por abuso sexual no nosso país. Durante esse período de sessão que nós estamos aqui há quase 2 horas já, nós temos, pelo menos aí de acordo com a estatística, então, 6 crianças que já foram abusadas nessas 2 horas. É um crime silencioso, bárbaro, terrível, e que, na maioria dos casos, não chega nem sequer a ter algum tipo de apuração, porque isso acontece, na maioria das vezes, no seio familiar, em lugares longínquos, distantes do acesso à polícia, seja ela militar ou civil, ao caso da Polícia Federal também, porque existe, junto com o abuso sexual, o tráfico também de crianças. E então pensem no drama em cima dessa temática. 51% dos casos de abuso são registrados com crianças entre 1 e 5 anos de idade. Imaginem-se, pensem, uma criança de 1 ano sofrendo abuso sexual. É uma criança de 1 ano que ainda não aprendeu a falar as primeiras palavras, está ainda afirmando, dando os seus primeiros passos, isso se ele for precoce, porque a maioria demora um pouquinho mais de 1 ano para conseguir dar os primeiros passos. É dessa realidade que eu quero trazer aos senhores e às senhoras aqui, para que nós possamos trazer luz a este assunto. 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país todos os anos. E, de acordo com os dados, apenas 7,5% dos casos chegam a ser denunciados às autoridades. Pensem, nem 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades policiais, jurídicas, judiciais, melhor dizendo, para que, de fato, aconteça algum encaminhamento e algum tipo de penalização com relação a esses, literalmente, vagabundos. Não tem outra expressão para se atribuir a gente que pratica esse tipo de ato. E, pensando nisso, eu fiz questão de trazer aqui, dar ênfase, e a TV já está compartilhando aí em segundo plano, esta campanha, e lembrando a toda a comunidade caxiense que o número para que sejam feitas denúncias nesse sentido é o número 100. Uma parte, então, vereador. Em casos, em momento oportuno já lhe concedo, em casos, então, onde nós temos estas práticas, o Disque 100 é o melhor canal para se denunciar esse tipo de prática. Vou lhe conceder a parte, depois eu quero entrar em um assunto que diz respeito a isso ainda, mas acho que esse é o momento oportuno. Obrigada, vereador. Parabenizar pelo tema, extremamente importante. Tenho, inclusive, pensado e dialogado com algumas pessoas que trabalham com criança e adolescente. Acho que a gente tem que olhar para as políticas que existem na nossa cidade e pensar como fortalecer elas, porque criança e adolescente devem ser prioridade das políticas públicas, pensando no presente, no futuro, como o senhor falou. Acredito que o senhor já sabe por ter trazido o tema, mas convidar os colegas para quem tiver interesse. Hoje está acontecendo o 3º encontro de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, proposto pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Da manhã, está acontecendo de manhã até às 5h30 da tarde. Eu vou participar da parte da tarde lá na Universidade de Caxias do Sul, mas deixar o convite porque eu acho que esses espaços existem justamente para a gente poder pensar e fortalecer as políticas. Mas seria isso, lhe parabenizar por ter trazido esse importante tema para essa casa. Obrigado, colega Andressa Marques. É oportuno, sim. Estava sabendo do evento, até gostaria de ter ido, mas em razão aqui da sessão, agora a parte da manhã não foi possível, vou tentar aparecer à tarde lá, até porque eu tenho outras agendas, mas ainda nesse sentido, também compartilhar com os colegas, e nesse eu vou conseguir estar na próxima terça-feira, às 8h30 da manhã, estarei representando, inclusive, a nossa Câmara na caminhada
no dia 20 de maio, né, com relação ao apoio às crianças e adolescentes que sofrem esta prática. Então, é muito bom a senhora trazer também essa contribuição. Uma parte, porque, vereador. de fato, a gente está falando de um assunto silencioso, de uma pauta que não tem enfoque político, porque o ganho, eu diria, o dividendo político disso é muito pequeno, né? Proteger criança e adolescente. Criança e adolescente não votam e possivelmente nós vamos receber um alvo nas costas, né? Por tratar de um assunto como esse, porque às vezes quem pratica está dentro de casa, né? Mas eu acho que a gente também, quando vem para a vida pública, vem para dar voz àqueles que não têm voz. Então acho que o tema é oportuno. Vereadora Marisol, sua parte. Me parabenizar, vereador Caleb, pelo assunto, por trazer essa lembrança do Maio Laranja, né? Um mês que é de alerta, importantes, esses dados são assustadores. A gente tem visto, né, algumas situações que nos deixam absolutamente chocados, então é preciso que a gente pense em políticas nesse sentido. E eu só queria fazer um reforço, já trouxe aqui também em algum momento no plenário, mas lembrar as pessoas que a gente ajuda, muitas vezes, com oportunidades para essas crianças e adolescentes não estarem próximos dos seus agressores e estarem em lugares seguros. Então, quando a gente fala sobre isso, fala de serviços de fortalecimento de vínculos, né? Serviços de convivência e fortalecimento e outras tantas ações que são promovidas e que dependem de recursos públicos do Conselho, né? Encaminhadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, lembrar a todos que até o dia 30 de maio a gente tem prazo para fazer declaração de imposto de renda. Quem já fez e ainda não destinou para o Conselho, para o Fundo da Pessoa Idosa, que o faça. Quem já fez e não destinou, que faça a sua retificativa, que ainda dá tempo, mas que doe, né, destine, melhor dizendo, os 3% para os dois fundos, criança, adolescente e idosos, porque a gente está contribuindo para que esses números cheguem ao zero, que é o nosso desejo sempre. Obrigada. Com certeza. Obrigado, vereadora Marisol Santos, sua contribuição também é oportuna e, de fato, né, eu acho que investimento, a proteção passa pelo investimento público, né? A gente precisa pensar em centros de referência, em lugares onde exista o apoio a políticas públicas, a retirada das crianças em situação de vulnerabilidade. Pensar, né, vereadora Marisol, vereadora Andressa e demais vereadores, que a criança precisa sair de casa, às vezes, para estar protegida, né? Que paradoxo é esse? Tem que tirar a criança de casa para ela estar protegida. Mas eu acho que é importante mencionar esse assunto e ainda, nesse sentido, eu quero mencionar, no último dia 8, né, desse mês, eu estive participando, inclusive, também esteve o colega Edson da Rosa, se eu não estou enganado, do projeto Protegendo Sonhos, que foi um livro, né? O título do livro é O Segredo da Floresta e o nome do projeto é Protegendo Sonhos, lançado pela escritora, psicóloga e mestre em saúde, Márcia Fernanda Mendes. Inclusive, tem um exemplar aqui em mãos que fiz questão de adquirir lá no dia que ela fez o lançamento. E aqui nesse exemplar, basicamente, ela traz uma história, né, envolvendo os animais da floresta, e junto com isso ela vai fazendo um link com relação a essa questão do abuso e da exploração sexual. Além disso, também ela tem um jogo, um kit lúdico que ela utiliza justamente para tratar desse assunto com as crianças e adolescentes, e de maneira que eles possam expor, né, isso que enfrentam na sua casa, na casa do vizinho, de um parente, de um tio, enfim. Então, é preciso que se reforce isso. Em contrapartida, também, ainda nesse sentido, melhor dizendo, né, não em contrapartida, ainda nesse sentido também eu quero deixar registrado aos colegas que amanhã nós teremos a participação aqui do Conselho Tutelar, né? Um representante do conselho, uma representante, melhor dizendo, a conselheira Priscila Vilas Boas vai estar conosco para falar justamente sobre esta campanha aqui do Maio Laranja, e nós fizemos essa articulação pela nossa bancada Progressistas para dar voz a eles, e já aproveito para enfatizar também, presidente, que eu acho que isso é uma preocupação de todos nós vereadores, nós lutarmos pela ampliação, né, dos espaços do Conselho Tutelar na nossa cidade, do número de conselheiros, né? É uma cidade com mais de 500 mil habitantes, como já foi dito aqui, inclusive, pelo coronel nessa manhã, ter somente 10 conselheiros é inadmissível, né? É impensável que 10 conselheiros vão conseguir cuidar de milhares de crianças e adolescentes que existem em Caxias, um interior muito amplo que nós temos, isso é fato conhecido de todos, então amanhã também é uma oportunidade para eles falarem sobre este assunto. E já me encaminhando para o fim, peço uma declaração para a bancada progressista. Segue em declaração de líder, vereador Caleb Garbim, da bancada do PP. Obrigado, presidente. Nós temos também um projeto de lei que eu apresentei, está nas mãos já do relator, colega vereador Cláudio Libardi, o PL 71, que justamente visa combater, dentre outras coisas, esta exploração, este abuso sexual que existe na sociedade. Este projeto ele veda o financiamento público à manifestação
que promova a apologia a práticas ilícitas, a intolerância religiosa, a conteúdos sexualizados e que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Então, é um projeto que eu tive a honra de apresentar aqui. Isso é fruto de um estudo feito com 2 colegas advogados que me procuraram e juntos nós conversamos sobre esse assunto, construímos isso e nós apresentamos, está em tramitação nessa casa e eu espero que nós tenhamos pareceres favoráveis para trazer à tribuna, trazer ao plenário e certamente ter a aprovação dos colegas, haja visto a necessidade da proteção integral da sociedade. Então, para finalizar, quero registrar aqui a importância de nós trazermos o assunto do Maio Laranja, tão importante quanto outros meses que nós temos. Esse aqui é dar ênfase, dar voz, dar vez e visibilidade a uma causa nobre e a este grito silencioso que muitas vezes passa desapercebido entre tantas pautas sociais e políticas que nós debatemos nessa casa. Acho que nós precisamos dar voz também aos indefesos, aos inocentes. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Caleb. Em declaração de líder da bancada do PT,